Entrei hoje na minha conta da XP para ver quais CDBs ou LCIs, LCAs eu gostaria de comprar. E agora, como é que estão esses investimentos depois da mudança de regras do Conselho Monetário Nacional? Bora ver? Então eu entrei aqui na minha conta da XP e estou procurando por CDBs, LCIs, LCAs, né, produtos bancários. Eu vou clicar aqui só para vocês olharem apenas nas LCIs e LCAs. É bom lembrar que as novas emissões, né, o que for emitido a partir de agora, já está valendo as novas regras. Então, LCI tem que ter prazo mínimo de 1 ano e LCA tem que ter prazo mínimo de 9 meses. Mas, quando você entra no Itaú, você consegue ver, por exemplo, LCIs e LCAs que já foram emitidas e estão sendo negociadas, né, ou repassadas pelo mercado secundário, então ainda é possível você encontrar algumas opções, tá? Vamos filtrar aqui por vencimento, então colocar os vencimentos mais curtinhos. Olha só o que aconteceu com as taxas das LCIs e LCAs de vencimento curtinho. Olha só, tudo tá 85% de CDI. Olha só, que loucura, ó. 85% de CDI, 80%. Todas as LCIs e LCAs pós-fixadas estão 85% de CDI. Ah, Marília, e as pré-fixadas? Vamos olhar aqui. Por exemplo, essa aqui é para fevereiro de 2025. Então, daria, grosso modo, 1 ano. Se a gente olha em taxas referenciais B3 e procura as taxas, né, de 1 ano, então 360 dias, a gente vai achar a taxa de R$ 9,90. 9,90. Então esse 8,80 representa quanto do 9,90? Vamos fazer a conta aqui. 8,80 sobre 9,90, adivinha? 88% do CDI. Então, assim, até os pré-fixados estão rodando perto de 88% de CDI, né? E o IPCA+, então, nem se fala. Quando você chega em LCIs, LCAs acima de 1 ano, né? Então, aí, de 7 de fevereiro de 2025 para frente, aí você começa a ver os prêmios aumentando. Então, por exemplo, essa do BRB de 1 ano tá 92% do CDI. Marília, você gosta de BRB? BRB é um bom risco porque tem essa, né? Não é só ver a taxa tem que ser, claro, acima de 100% do CDI, mas o risco tem que ser bom também. Que eu acho de BRB? Vamos ver aqui no Renda Fixa Pro. Eu gosto de BRB, mas com limite. O que significa isso, Marília? Significa que eu limito ou por prazo ou por volume. Então, não faz muito, então faz até um tal limite. Então, no caso do BRB, eu limitei até 1 ano no máximo. Por quê? Porque o resultado deles veio piorando nos últimos resultados. Então, eu prefiro que você faça um bem curtinho e espere ver o resultado do ano seguinte para ver se melhorou ou se piorou. Se piorou, aí no próximo ano você não vai renovar com o BRB, você vai renovar com outro emissor mais seguro. Se o resultado melhorou, aí você volta a alongar o prazo, tá? Então, às vezes eu ponho ok com limite. Então, essa taxa de 92 para 1 ano do BRB, acho ok. Acho que é uma opção aí que você pode fazer. A 85% de CDI ou menos, eu não faria nenhum dos investimentos. Por quê, Marília? Porque se eu pegar um tesouro direto que tem 0 de risco de crédito e manter ele por mais de 2 anos, eu já consigo 85% de CDI, né? Então, se eu quero fazer um investimento para 2 anos ou mais, o Tesouro Selic tem 0 de risco de crédito e já rende 85% de CDI. Por que eu vou correr risco de crédito e sem liquidez? Porque essas LCIs e LCAs não têm liquidez. Por que eu vou correr risco de crédito e render 85% de CDI? Não vale a pena, né? Nesse caso, eu iria para o Tesouro Selic. Então, na minha visão, precisa render mais de 90% do CDI para valer a pena você se travar numa LCI, LCA e perder a opção que o Tesouro te dá de ter liquidez diária todo santo dia. Para mim tem que valer, isso vale no mínimo 90% de CDI para cima. Então aqui o BRB, por exemplo, está 92, está ok. Aí você tem Sicoob. Sicoob eu gosto ou não gosto? Gosto, né? É uma cooperativa,
As cooperativas têm até um outro sistema em que uma cooperativa ajuda a outra, né, no caso de problema, e aí todos ligados à mesma cooperativa mãe, né? Inclusive as cooperativas têm também o FGCOP, que é um FGC só ligado a cooperativas. Mas aí a taxa está no 90% do CDI, enfim, está naquele limiar que eu aceito, né? Aquele limiar. LCI Pine a 89% do CDI, não faz sentido. Se você for ver aqui na minha avaliação do Pine, ó, o Pine está como evitar, porque os resultados, né, ultimamente, aliás, já há um bom tempo, têm vindo inconsistentes. Então, ele não só está rendendo menos de 90% do CDI, como é um banco que tem um resultado mais inconsistente. Ou seja, prefiro muito mais que você compre um do BRB ou até da Sicoob, do que receba menos, né, receba só 89% do CDI e compre um do Banco Pine, que está aí com balanço com um pouco mais de dificuldade, né? Então, assim que eu vou escolhendo L6 e LCAs, é sempre um estudo comparativo. Então, eu tenho o Tesouro Selic, que rende 100% da Selic. Quanto que eu aceito receber de prêmio a mais, receber de spread, para investir em algo que tenha risco. Pelo menos 90% CDI. Beleza, posto isso, deixa eu comparar o do BRB, o do Pine, o da Sicoob, deixa eu comparar o quanto cada um está pagando e eu vou pegar o que mais está pagando dentro que eu acho que é mais seguro possível, né? E aí eu vou comparando, esse ou esse ou aquele. E aí eu vou fazendo a minha decisão, minha árvore de decisão. Por exemplo, BBM é um banco que eu gosto, só que está pagando só 85% do CDI. Por 85% do CDI eu investo em Tesouro Selic. CNH Capital, 85% do CDI, também não gosto. Tem vários aqui 85% do CDI. Poupex, 91% do CDI. Vamos ver o que eu acho de Poupex. Poupex já é um balanço um pouquinho mais duvidoso, né? Então eu ponho aqui ok com limites. Então, Poupex a 91% do CDI, não iria e preferiria talvez o BRB, enfim. Se bem que os dois estão como ok com limite, né? E aí eu vou fazendo as minhas análises. Agora olha aqui, por exemplo, LCI da CEF, Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal é tipo um governo quase, né? Porque é uma estatal e é quase um risco soberano, então é muito, muito segura. Agora, ela tá pagando 93% do CDI. Bem mais do que todas aquelas outras que a gente viu, né? Tá com uma rentabilidade muito melhor. Marília, mas qual é a pegadinha? A pegadinha é que o valor de investimento mínimo são 5 milhões. Então, as outras que a gente olhou, o mínimo girava em torno de 1.000 e pouco. Essa, você precisa ter 5 milhões para conseguir essa taxa melhor, né? Então, essa que é a pegadinha, digamos assim, nem sempre você vai achar. Aqui tem outra LCI da CEF, né? Com 92% CDI, que também é muito bom, melhor do que todas as outras que a gente viu, e aí só para 1 milhão. Então, de repente, você quer investir 1 milhão na reserva de emergência, tem essa oportunidade aqui da CEF. Enfim, e aí tem várias outras. Vamos olhar agora os CDBs, tá? Os CDBs, a gente não precisa fazer esse ajuste do imposto de renda. Então, quando a gente olha os CDBs, na verdade, o que a gente está querendo ver, né, é se paga mais do que o Tesouro Selic ou menos do que o Tesouro Selic, que paga 100% do CDI. Marília, os pré-fixados e IPCA+. A mesma coisa, você vai comparar com os títulos do governo e vai ver se eles pagam mais ou pagam menos, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui. CNH Capital, Stellantis, que é o antigo FIDES, PagBank, enfim, Mercado Livre, tudo isso é 100% CDI. Marília, mas é com liquidez diária, né? Igual o Tesouro Selic. Pois é, mas não vale a pena, porque o Tesouro Selic tem liquidez diária e tem risco governo, que é o melhor risco possível. Esses aí têm risco de crédito e pagam 100% CDI. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro ir para o Tesouro Selic, tá? Então, nada disso aqui faz sentido para mim. Aí começa, CDB do Banco Pan, mas é pré-fixado, né? Para março de 2024. Qual que é o problema desse CDB para março de 2024? Como não deu nem 6 meses, você vai pagar com certeza o imposto de renda máximo, né, de 22,5%. Então, a não ser que você realmente precise de um investimento para março de 2024 específico assim, não faz sentido você fazer um CDB tão curto, tá? De novo, melhor ir para o Tesouro Selic. Há um tempo atrás,
A própria XP oferecia um CDB dela, né, para novos entrantes, para quem abrisse conta lá, a 200% CDI, para 3 meses. Aí vale a pena, né, porque você não vai ganhar tanto mais, porque é um período muito curto, né, e eles também limitavam o valor, mas pelo menos é um valorzinho a mais, já ajuda. E aí você vai correr risco de crédito, mas você vai ganhar um valor a mais. Vamos ver quanto está a taxa para 9 de março de 2024. Então, a gente está em fevereiro, seria um mês, né? Vamos ver nas taxas referenciais B3, qual que é a taxa para um mês. Um mês é 11,12, tá? Então, aqui, o Banco Pan está te pagando R$10,90, então menos de 100% do CDI, e ainda você vai pagar imposto de renda máximo e ainda não vai te dar chance de continuar com o investimento como te daria o Tesouro Selic. Então, para mim, não faz sentido nenhum investir aqui nisso. Aí você tem alguns bancos pagando menos de 100% da Selic, né? Você vê aqui bancos com um mês pagando 98,25%, 96,5%. Isso não faz sentido algum, tá, gente? Assim, não faz o menor sentido você investir num CDB que paga imposto de renda, assim como o Tesouro Direto, e paga menos do que o CDI. Não faz o menor sentido isso. Então, já vamos tirar isso aqui da nossa frente. Ai, Marília, mas tem algum cenário que vale a pena eu investir num CDB a 98% CDI? Olha, assim, forçando a barra, querendo investir num título assim, vou te dar um cenário, tá? Vou te dar um cenário. Imagina que você precisa investir realmente para 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim, para um período realmente muito curto, né? O caixa da sua empresa, enfim, seja lá o que for. Se você entrar no Tesouro Selic, você vai ter o custo da taxa da B3 de 0,2% ao ano. Além disso, para prazos muito curtos, você tem o spread de compra e venda, que vai te custar lá mais algum pontinho da Selic e do CDI. Então, para investimentos de curtíssimo prazo, se você quiser fazer a 98% CDI, por conta do spread de compra e venda do Tesouro Direto, ou por conta da taxa da B3 do Tesouro Direto, caso você realmente não possa ficar mais do que 2 meses, de jeito nenhum, não pode de jeito nenhum, senão acabou, aí sim você pode fazer de bancão um CDB a 98% CDI, tá? Senão, não de jeito nenhum. Aí beleza, tem um monte aqui a 100% CDI com liquidez diária, né, e vencimentos mais longos. Tem outros aí a 99,5% de CDI, não entendo, 98, 97, isso não faz o menor sentido, 96. CDB da Daicoval, 2 meses, 96% de CDI. Isso faz sentido? Menor sentido para mim, tá? Então, ó, tem um monte de coisa aqui que não faz o menor sentido para mim. Opa, chegamos num aqui. CDB Banco XCMG, maio de 2024, então, portanto, 3 meses, é isso? A 106,5, não tem nem rating. Vamos ver, XCMG. Quando eu não conheço o banco de jeito nenhum, nunca ouvi falar do banco, porque esse, no caso, eu nunca ouvi falar, o que eu faço? Eu entro no Google e digito XCMG Banco Data, tá? E entro no Banco Data e olho as características principais daquele banco, né? Então, por exemplo, é um banco de Basileia de 31%, é uma Basileia alta, geralmente, que é o nível de alavancagem, né? Quanto mais alta, melhor. Geralmente, os bancos operam numa Basileia de 15, de 14. O limite para você poder ser decretada a falência pelo Banco Central é 10,5%. Então, abaixo de 10,5% você não pode ter de jeito nenhum. Então, 31% tá ok. É um banco com patrimônio de 135 milhões, então é um banco pequeno, né, gente? Um banco bem pequeno. E que vem aumentando aí a rentabilidade dele ao longo dos anos, vem gerando mais rentabilidade. O retorno dele em 2020 era quase 0, mas veio, por exemplo, indo bem em 2022, 2023 caiu um pouquinho. 2022 rentabilizou 5 milhões, que dá um ROI de quanto? 5 milhões num patrimônio de 135 milhões, dá um ROI de 3, quer dizer, 3 não é nada. Então é um banco que opera muito conservador, né, com uma Basileia
de 31%, mas também está crescendo, né? Deve estar crescendo, imagino. Mas é pequeno e tem um ROI quase zero. Então eu investiria, olha, só se fosse por um prazo muito, muito curto mesmo, né? Que é o caso, 3 meses. Talvez eu faria uma pimentinha no portfólio, sabe? Tipo, 3 meses é tão pouco. Talvez eu faria essa pimentinha no meu portfólio, afinal a taxa é 106,5, né? É uma taxa alta, mas sabendo que é um investimento arriscado, tá bom? Vamos ver, Banco Carrefour, 101,5, PagBank, 101,5. Eu não sou muito fã de PagBank. Quando você vai olhar o balanço de PagBank, primeiro que é um balanço difícil de achar, né? Eles não são tão transparentes assim a respeito no site deles, né? A respeito dos dados financeiros, você tem que dar uma trabalhada nos dados para ver, mas tudo isso, né? Para ganhar 101,5% a mais do CDI, para ganhar 1,5% a mais, não sei se eu faria, né? Acho que eu não faria não. C6, 101%. O C6 é um banco que vem dando prejuízo há muito tempo, né? Mas também é um banco que está tentando crescer e tal. Você até poderia falar que ele está dando prejuízo porque está investindo em crescimento. Mas o prejuízo está crescendo, né? Ao contrário do Nubank e do Banco Inter, que agora eles já viraram para lucro depois de investir tanto assim em crescimento. Então, é um banco que eu venho gostando cada vez menos com o tempo e não investiria para ganhar 1% a mais do CDI, tá? Então, assim a gente vai fazendo. Né? Tem Volkswagen a 99% CDI, não gosto. Mas o que a gente percebe aqui? Como as taxas estão baixas, né? Salvo o XCMG, que tem uma taxa mais alta, e o PagBank, né, que eu já não gosto tanto, o Mercado Livre eu também já não gosto tanto, para você conseguir hoje em dia uma taxa mais decente de CDB, né, uns 105% de CDI, que é uma coisa que você achava facilmente no passado, você não acha mais tanto agora. Já está mais difícil de achar. Então os spreads caíram muito. E com a Selic caindo também, nos próprios pós-fixados, você já está rendendo menos também. Então aqueles CDBs, L6 e LCAs que você já comprou no passado e já travou, a hora que eles forem vencendo e você se deparar com um novo mercado de renda fixa, você vai ver spreads muito mais baixos, você vai render menos do que você rendia antes. Se você quiser render mais, o que você tem que fazer? É começar a tomar risco, né? Ir para a bolsa, ir para fundos imobiliários, ir para esses outros investimentos que rendem mais, que têm um potencial maior. Ou então fazer o que a gente faz no Renda Fixa Pro. A gente usa CDBs, L6 e LCAs para render um pouquinho mais do CDI na nossa posição conservadora, mas a gente tenta ganhar, ao invés de 1% a mais do CDI, que num CDI de 10 significa 1%, né? A gente tenta ganhar 20%, 30%, através dos efeitos de marcação a mercado, quando o mercado propicia. E agora o mercado está propiciando, né? A Selic está caindo, a gente está num ciclo de queda da Selic, e acho que isso pode gerar muito retorno de 10%, de 15% neste ano, com títulos que sofrem marcação a mercado e tem um título específico que eu gosto. Se você quer ter acesso às minhas recomendações de bancos, como eu mostrei aqui para vocês, né, quais bancos eu gosto, quais eu não gosto e tudo mais, além das minhas recomendações de oportunidades de marcação a mercado, tem o Renda Fixa Pro, eu te ajudo em tudo que você precisar. Tem o meu Telegram pessoal que você pode tirar qualquer dúvida de canal comigo e eu vou deixar o link aqui embaixo com um cupom de 30% de desconto para você não ter desculpa para não entrar. Então, resumindo, dos ativos que eu entrei na corretora XP e vi, eu gosto desses aqui. Ai, Marília, e se eu quero CDBs, L6 e LCAs que rendem um pouco mais? Uma coisa que você pode tentar é o seguinte, a XP ela é uma grande corretora, né? Uma das maiores distribuidoras, por exemplo, de produtos. Então, esses bancos que oferecem os produtos na plataforma da XP têm que pagar um spread, né, de distribuição desses produtos. Se você for diretamente nesses bancos, geralmente você consegue taxas melhores. Então, por exemplo, a da Ecoval, aqui estava 101%. Talvez no próprio banco da Ecoval, se você abrir conta lá, você vai achar 104%, 105% de CDI. Então, uma forma de você fazer investimentos com rentabilidade um pouco maior
é abrir conta em outros bancos. Eu, por exemplo, tenho Banco ABC e Banco da Ecoval, que eu acho que são bancos que sempre que eu entro eu acabo encontrando uma taxazinha melhor, um produtinho melhor, isentos também, né, e acabam me ajudando na composição da minha carteira. Qual o ponto negativo de fazer isso? Você vai ter que diversificar os seus investimentos em algumas corretoras, né? E aí na hora do imposto de renda tem uma complicação, né? É um pouquinho mais complicado, você vai ter que acompanhar em mais de uma corretora, enfim. Então, de repente, para poucos recursos não faz tanta diferença, dá muito mais trabalho do que benefício, mas para recursos mais relevantes, talvez valha a pena você diversificar um pouquinho nas corretoras. Ah, Marília, que ordem que eu uso para tomar as minhas decisões dos meus investimentos do CDB? Na minha visão, primeiro é o prazo. Então, antes de eu ver as taxas que eles estão oferecendo para aquele prazo específico, eu tenho que saber qual é o prazo que eu quero. Então, eu vou investir o caixa da minha empresa e aí precisa ser para 2 meses? Tem uma solução. Ou então, não, eu não tenho tempo definido, então eu vou escolher a solução que mais me beneficia tributariamente de não ter um tempo definido. Então, a primeira coisa que você vai escolher é o prazo. Hoje em dia, se eu quiser uma coisa para 3 meses, eu não consigo mais usar LC e LCA, por exemplo, né? Essas novas emissões, então eu não vou conseguir mais. Então, primeiro você define o prazo. Depois, você olha as taxas disponíveis para aquele prazo, né? Das maiores para menores, e aí vai analisando o crédito, tá? E vai comparando sempre um com o outro. Então, esse que paga a maior taxa é muito arriscado? Será que eu não prefiro o segundo, que paga uma taxa boa também, mas um pouquinho menor, mas é muito mais seguro? E aí você vai fazendo de cima para baixo todas as comparações até chegar naquele que você acha que tem o menor risco pela melhor taxa. Então é isso, pessoal. Te espero no Renda Fixa Pro para a gente conversar muito sobre investimentos de renda fixa e oportunidades. O link está aqui embaixo na descrição. E me fala qual outro banco você gostaria que eu olhasse. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.